Pai, muito obrigado, Deus, por esse tempo. Queremos rogar mais uma vez que o Senhor chegue em cada casa, queremos clamar pela presença do Senhor nos lares, que o Teu Espírito Santo possa agora em cada lar, em cada coração, tocar, tirando, Pai, todas as inquietações, todos os problemas que tentam roubar e afligir o coração dos Teus filhos, nós apresentamos agora diante do Senhor. Que cesse agora toda a confusão, toda a briga, toda a gritaria nos lares, todo o abandono, todo o sentimento de abandono, todo o sentimento de rejeição, todo o espírito de rejeição, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Pai, essas pessoas não estão sozinhas, o Senhor está com elas, a igreja ama todas essas pessoas, pela qual nós oramos por essas pessoas, pelos pedidos de oração que chegam. Então, Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre cada família, Pai, em nome de Jesus, amém. O tema que eu coloquei nessa noite, para a gente meditar, céus abertos sobre a sua família. Eu queria meditar um pouquinho sobre isso, entendendo o que representa quando a gente fala que os céus estão abertos sobre a minha casa, céus abertos sobre a minha vida, céus do Senhor abertos, sendo derramado das bênçãos do Senhor, me alcançando e chegando sobre a minha vida. É sobre isso que eu queria ministrar um pouco nesses minutos que nós temos. Vamos estar então acompanhando, clame pela presença de Deus aí. Céu fechado sobre a sua casa. Elias era humano como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Tiago 5,17. Então, o que ele apresenta aqui no livro de Tiago? Que Elias, sendo homem, sendo humano como nós, ele orou fervorosamente. E aqui tem alguma coisa que me interessa. Ele ora fervorosamente a quem? A Deus, para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Ora, Elias, o tesbita, da Tisbe, de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo. Interessante que aqui ele vai fazendo algumas afirmações interessantes que Elias vai fazendo. O Deus de Israel, a quem eu sirvo. Então ele está dizendo: eu sirvo, mas você não serve a Deus, Acabe. Ele já está mandando uma bem direta para Acabe, para o rei de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho e nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Ou seja, mediante a palavra de Deus, no dia em que Deus disser para mim que é para liberar, eu vou trazer a palavra para você. É isso que Elias está dizendo. Então eu entendo que muitas vezes o céu está fechado sobre a sua casa, o céu pode estar fechado sobre a tua família, o céu pode estar fechado sobre a minha casa. Tá, pastor, mas o que nós fazemos? Está vendo aquela imagem ali? Não sei se você está vendo aí, o céu parece para temporal. Às vezes o tempo fechou. Já usou essa expressão? O tempo fechou lá em casa, pastor, o negócio pegou. O tempo fechou, então, muitas vezes, tem muitas casas que estão fechadas, o tempo está fechado, a angústia tomou conta, os problemas se levantam dentro das casas. O que significa o nome de Elias, pastor? Deus é o Senhor. Ele é considerado um dos maiores profetas. Os profetas idólatras afirmam que Baal tinha o domínio sobre a natureza, nuvens e chuva. Para você entender o que está acontecendo aqui. Os idólatras, naquela época, eles estavam o quê? Acabe servia aos ídolos, e ele está trazendo isso, e os profetas de Baal, eles faziam um culto à fertilidade, e diziam que Baal, que era o Deus da fertilidade, que cuidava das chuvas desse tempo. E o que acontece? Elias se levanta, como profeta de Deus, para demonstrar, primeiro, quem é Deus para o povo se lembrar de Deus, que criou, e que Deus é que criou e ordenou todas as coisas, que criou a natureza e seus elementos. Ele está mostrando que Deus, na verdade, é que tem o controle sobre a chuva, Deus tem o controle sobre as estações do ano, Deus tem o controle sobre o sol, Deus tem o controle sobre as estrelas, Deus tem o controle sobre a lua, Deus tem o controle sobre a natureza, sobre os mares, sobre os rios e sobre todas as coisas. Revela que o que ele quer trazer, ele quer revelar a incapacidade de Baal, que era um Deus falso, um Deus idólatra. É isso que Elias quer mostrar para o povo. Se vocês estão servindo a Baal, e Baal é o Deus da chuva, é o Deus que cuida das coisas da natureza e tem o poder sobre os elementos da natureza, então vocês vão servir Ele. Mas eu quero falar do Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus que criou todas as coisas e que tem o controle, e sobre essa palavra não vai chover.
E os céus estão fechados sobre a tua casa, os céus estão fechados naquela época sobre Israel, está fechado sobre o povo de Deus. O céu se fechou. Pastor, os céus podem se fechar? Podem, a palavra de Deus está dizendo aqui. Então, Baal é o deus dos cananeus, é um culto à fertilidade. Céus de bronze. Então, além dos céus estarem fechados, o céu pode se tornar de bronze. O céu sobre a sua cabeça será como bronze. O chão debaixo dos vossos pés como ferro. Olha só que palavra dura que está sendo liberada sobre o povo de Israel. Uma palavra dura da parte de Deus. Orações sem resposta. O céu sobre a sua cabeça será de bronze. O céu está fechado. O céu está trancado. Não há respostas. Você pode estar vivendo isso. Você pode estar dizendo, pastor, não recebo resposta. Eu oro e a resposta não vem. Parece que o céu está fechado sobre a minha vida. Semeadura sem colheita. O chão será como bronze. O chão debaixo dos vossos pés será como ferro. Imagina, meu irmão, você querer semear alguma semente. Aqui está um pedaço de ferro e eu jogar uma semente. Seja de ferro, uma semente qualquer ali em cima daquele ferro, vai nascer, não vai nascer. Semeadura sem colheita, sem as bênçãos de Deus, quando os céus estão de bronze sobre a nossa vida, sobre a tua casa, eu quero te dizer que as orações não são respondidas, que não existe semeadura, não tem semeadura, mas não tem colheita, e não recebe as bênçãos de Deus. Talvez esse seja o quadro da tua família nessa noite. Talvez você esteja vivendo esse quadro. Orações sem resposta, semeadura sem colheita e sem as bênçãos de Deus. Os céus estão de bronze para o teu lado, estão sobre a tua casa. Por que o céu está fechado sobre mim, pastor? Por que o céu de Deus está fechado sobre a minha família? Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, olha por que os céus estão fechados sobre a tua vida, meu irmão. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos, que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês, não é só que vão cair, e os atingirão. O que ele está dizendo aqui? Se nós não obedecermos ao Senhor, não cuidarmos cuidadosamente de seguir os mandamentos e os decretos de Deus que Ele estava dando para o povo, as maldições cairão, as maldições virão sobre vocês, mas não é só que elas vêm, elas alcançam vocês, elas nos alcançam, por isso que os céus estão fechados. Isso é resultado do quê? Da desobediência do homem. Os céus estão fechados, os céus estão de bronze, e os céus estão fechados sobre a tua vida, muitas vezes são porque nós somos desobedientes à voz de Deus. Nós dizemos que queremos obedecer, mas não obedecemos. Obedecemos a Deus naquilo que nos agrada. Obedecemos a Deus parcialmente. Eu quero dizer que não vale, não funciona. Olha o que o texto está dizendo. Ao seu Deus. E não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos. Não dá para querer receber bênção de Deus se você não está cuidando de todos os mandamentos, se você não está querendo viver uma vida de obediência, se você desobedece a Deus na área financeira, traz consequências, o céu se fecha, você desobedece a Deus na área sentimental, traz consequências sobre a tua vida. A gente precisa servir a Deus em todas as áreas, integralmente, em todos os mandamentos, cuidando de cumprir todos eles. E a pergunta que eu quero fazer para nós iniciarmos: você tem cuidado de obedecer à voz de Deus? Você tem cuidado em obedecer os preceitos, os decretos e as leis de Deus e os mandamentos de Deus? É uma pergunta que você tem que responder para você. Por que os céus estão fechados sobre a minha vida, pastor? Olha só, continua o texto, Deuteronômio 28. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Maldição alcança toda a terra, sem reserva alguma. Da mesma forma que a bênção vinha sobre o campo e vinha sobre a cidade, eu quero dizer que a maldição, ela vem sobre o campo, ela vem sobre a cidade, ela vem sobre a tua família, ela vem sobre os teus negócios, ela vem sobre o teu emprego, ela vem sobre a tua vida sentimental, ela vem sobre a tua vida espiritual, ela vem. Quando você desobedece a Deus, ela vem. A maldição alcança toda a terra. Se ela alcança toda a terra, quando nós desobedecemos, ela alcança a nossa casa, ela alcança a nossa vida, as nossas vidas, ela alcança os nossos negócios, sem resposta, sem reserva alguma. Você já viveu assim?
Ou você está vivendo assim, sem reserva alguma? Pastor, o que eu tenho só dá para passar esse dia. O que eu tenho de recurso, seja financeiro, recursos de alimentos, eu só consigo chegar até a semana que vem. Os recursos que eu tenho só dá para pegar um ônibus. O recurso que eu tenho só dá para fazer mais uma refeição. Sem reserva, você já se viu sem reserva alguma? Muitas vezes o homem está sem reserva alguma e ele acredita que a reserva dele são os bens dele. Bobagem, isso não é verdade. Quando nós não temos reservas, nós temos é que nos voltar para Deus, porque Deus é que dá abundantemente, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, porque tudo veio dele, tudo vem da mão dele. Céus fechados sobre a tua vida. Céus fechados sobre a tua família, sobre a minha vida. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que vocês fizerem. Meus irmãos, é uma palavra dura que Deus dá para o povo, mas era uma palavra muito necessária. E é necessário para nós também nesse tempo. Parece ser uma palavra dura de Deus, mas é porque Deus, quando Ele traz uma palavra mais dura, a meu respeito, a teu respeito, é porque Ele quer nos levar para um lugar de conserto da nossa vida. É por isso que Ele traz essas palavras. Toda vez que Deus mandava o profeta trazer uma palavra, era sempre uma palavra de conserto. Deus não vem para expor os nossos pecados, Deus não vem para expor a nossa desobediência e simplesmente dizer, ó, vocês estão sendo amaldiçoados porque vocês me abandonaram. Não, se consertem, voltem para mim que essas pragas vão cessar, se voltem para mim que essa praga vai acabar. Mas o povo, quanto mais Deus falava, mais o povo endurecia o coração, mais o povo endurecia o coração. Talvez você que me escuta aí na sua casa nessa noite, o teu coração está endurecido. Eu quero dizer, deixe Deus quebrar o teu coração. Não fique com um coração duro na presença do Senhor. Deixe Deus quebrantar o teu coração nessa noite, meu irmão. Deixe Deus entrar no teu coração. Filhos doentes, pouco rebanho, um rebanho fraco. É isso que o texto está dizendo, os filhos serão amaldiçoados. São filhos doentes, filhos que não melhoram, filhos que já nascem doentes, filhos que vivem uma vida de doenças, doenças que chegam e que ficam, doenças que vão e vêm outras doenças. Pessoas que vivem doentes serão amaldiçoadas, como nas colheitas da terra, o bezerro e os cordeiros dos seus rebanhos. O que ele está dizendo? Pouco rebanho, não havia muita multiplicação, e o pouco que nascia era fraco, já nascia doente. Muitas vezes acontece isso nas nossas coisas, muitas vezes isso acontece no nosso trabalho, não vemos o fruto do nosso trabalho, tudo que nós fazemos não prospera, parece que tudo é amaldiçoado, tudo está travado, os céus estão fechados sobre a tua vida. Porque em algum momento você pode ter desobedecido a Deus, você pode ter se afastado de Deus, você pode ter se desviado dos caminhos do Senhor. Nada prospera, tudo que você coloca a tua mão parece que morre, tudo que você coloca a tua mão parece que seca, tudo que você coloca a tua mão parece que retrocede. Nada prospera, nada para frente, consegue dar um passo para frente, pastor, parece que dá 4, 5 passos para trás, não consegue, porque o céu está fechado sobre a tua vida. Sem respostas do céu, o Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão. Olha aí, ó. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão, repreensão e tudo que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. Ao se esquecerem de quem? De Deus. Ao abandonar Deus, o homem está assumindo um risco. Está assumindo um risco que é caro demais. De viver sem Deus, de viver longe de Deus. É um risco muito alto, meus irmãos. Quando você decide viver longe de Deus com a tua família, eu quero dizer que você vai pagar um preço muito alto. Um preço que nós não temos condições de pagar. É um preço alto, não paga esse preço. É isso que ele está dizendo aqui. Porque vocês se esqueceram de mim. Deuteronômio 28, 20. Destruição vem pela desobediência. Aonde você tem desobedecido a Deus? Em qual momento da tua vida você abandonou a Deus? Você fugiu da presença de Deus? Você não recebe mais resposta do céu sobre a tua vida. O céu está de bronze sobre a tua vida. O céu está fechado sobre a tua vida. Aonde foi? Não se afaste de Deus, como os israelitas fizeram. Essas maldições chegaram porque o povo virou as costas para Deus. Não vire você as costas para Deus com a tua família. Se volte, pelo contrário, para Deus. Para que essa praga cesse. Para que os céus que estão fechados se abram sobre a tua casa e sobre a tua família.
céus fechados, sem respostas do céu. O Senhor os encherá de doenças, até bani-los da terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. Olha só o que diz Deuteronômio 28, 21. Você já percebeu? Olha o que o Senhor está dizendo. O Senhor os encherá de doenças, até bani-los da terra que vocês estão entrando. Eles estavam conquistando a terra, eles estavam entrando na terra, começando a desfrutar da terra que Deus tinha dado para eles por herança, para dela tomar posse. E Deus está dizendo que Ele encheria eles de doenças para bani-los da própria terra. Porque eles se esqueceram de Deus. Doenças e enfermidades seriam sobre o povo de Israel. Eles estão prestes a perder a herança nesse texto. Eles estão muito perto de perder a herança. Você muitas vezes com as suas decisões equivocadas. Você muitas vezes com escolhas sem perguntar para Deus se é a vontade de Deus. Eu quero dizer que você corre um risco de perder a tua herança. Perder a tua herança em Deus. Perder a tua herança com Deus, perder a tua família por decisões, por desejos, por paixões, por loucuras que invadem a tua mente e o teu coração. Você pode estar caminhando para estar vivendo sem resposta do céu sobre a tua vida. Doenças e enfermidades seriam sobre Israel, sobre o povo de Israel. Perda da herança. Não perca a herança de Deus sobre a tua vida. Você não pode perder a herança de Deus sobre a tua vida. Ainda sem respostas do céu, o Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação. Está achando que é brincadeira? Abandonar a Deus. Tem pessoas que acham que é brincadeira abandonar a Deus, que se afastam de Deus, que fogem de Deus, que viram as costas contra Deus, que blasfemam contra Deus. Você acha que não dá nada? O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. Olha só que peso da palavra. Deuteronômio 28, 22. O Senhor os ferirá com doença. Não ter o Senhor contra nós. Ter o desfavor de Deus. Sabe o que os israelitas estão fazendo aqui? Com a desobediência deles. Eles estão atraindo sobre ele as maldições. Eles estão atraindo o desfavor de Deus sobre a vida deles. Muitas vezes nós atraímos o desfavor de Deus sobre a nossa casa. Atraímos o desfavor de Deus e atraímos a ira de Deus contra nós. Quando nós nos afastamos, quando nós desobedecemos, quando nós fugimos da presença de Deus, quando nós brincamos de ser cristãos, quando nós brincamos de ser crentes, brincamos de servir a Deus, Deus ele não gosta disso, ele abomina isso. Você e eu muitas vezes não recebemos respostas do céu, porque nós nos desviamos dos caminhos do Senhor. Aonde você tomou? Qual foi a curva que você se desviou? Em qual bifurcação você desviou do caminho que você estava trilhando com Deus? Volte lá naquela bifurcação, volte naquela curva e recomece o caminho para onde Deus te mandou, para onde Deus está mandando você ir. Qual é o resultado, pastor, de não ter resposta do céu? Está aí o resultado. Pecado. Corrói, separa, distancia o homem de Deus. Desobediência, idolatria, traz o céu fechado, traz um céu de bronze, não traz resposta nenhuma. Quando o céu está fechado, nós não temos resposta de Deus, nós não recebemos resposta de Deus, não recebemos resposta de anjo, não recebemos resposta nem mesmo na palavra de Deus. Muitas vezes procuramos, queremos as respostas e não encontramos, porque os céus estão fechados sobre a nossa vida. Esse é o resultado do pecado, esse é o resultado da desobediência, esse é o resultado da idolatria que entrou dentro da tua casa, esse é o resultado de um céu fechado, de bronze sem resposta. Abandone a idolatria, meu irmão, abandone o pecado, abandone essa vida de desobediência a Deus, se volte para Deus, confesse as tuas culpas, confesse os teus pecados, busque a presença de Deus, obedecer a Deus, para que os céus sejam abertos sobre a tua vida, abrindo o céu sobre a sua família. Eu só quero dizer uma coisa, que eu parei ali no verso, deixa eu voltar aqui, acho que 22, né? Isso, Deuteronômio 28, 22. Eu quero te dizer uma coisa, que vai até o verso 65, se não me falha a memória. Deus ele vai trazendo vários juízos, ainda mais outros juízos. Quando eu comecei a ler esse texto, o meu coração começou a se apertar realmente. E eu disse, Deus, que eu não seja esse homem que desobedece ao Senhor. Que eu seja um homem que obedeça ao Senhor, para que o
céus abertos do Senhor possam estar sobre a minha casa, em cima da minha casa. Os céus estejam abertos nesse momento em cima da minha casa, derramando da tua graça, derramando da tua bondade, derramando do teu favor, derramando das tuas misericórdias sobre a minha vida e sobre a minha família. Foi essa oração que eu fiz naquele momento que eu estava vendo esse texto. Mas assim diz, abrindo o céu sobre a sua família. Assim que Jesus foi batizado e saiu da água, naquele momento os céus se abriram. Olha só, os céus se abrem para quem? Para Jesus. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Mateus 3, 16 e 17. Só pode ser aberto aquilo que está fechado. Se você vai abrir alguma coisa é porque está fechado. Você só pode abrir o céu porque o céu estava fechado sobre a tua vida. Jesus, ele abre os céus agora sobre as nossas vidas. Jesus, ele vem reconciliar o homem com Deus. Os céus foram fechados quando o homem desobedeceu a Deus, quando o homem pecou e se afastou de Deus, quando o homem deformou a imagem e semelhança dele, que era a semelhança de Deus, ficou deformada por causa do pecado. Então os céus se fecharam sobre as nossas vidas, mas agora Deus vem que através de Jesus reconciliar. Deus vem através de Jesus abrir o céu sobre as nossas vidas, abrir o céu sobre a nossa casa. Jesus abre o céu para nós. Jesus abre o céu para mim. Jesus abre o céu para você. Jesus abre o céu para a sua casa. Ele abre o céu para a sua família. Sabe por quê? Por causa de uma coisa. Olha o que Jesus disse, abrindo o céu sobre a sua família. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, a não ser por mim. João 14, 16. Jesus é o caminho para o céu. Por isso que Jesus pode abrir o céu sobre a tua vida, porque Ele é o caminho que te conduz para o céu. E os céus estão abertos desde que Jesus ressuscitou, desde o momento que Jesus morreu, mas ressuscitou. Os céus foram abertos novamente sobre a minha vida e sobre a tua vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Jesus é o caminho para irmos para o céu e também para vivermos os céus abertos em nossas casas. Não só Jesus abriu o céu para nos levar para o céu, mas também para que o céu se manifeste na nossa casa, para que aquele céu que estava fechado na nossa casa, agora ele está aberto sobre a nossa casa. Jesus abriu o céu sobre a tua vida. Jesus abriu o céu sobre a tua casa e sobre a tua família. Em nome de Jesus, receba, meu irmão, essa palavra crendo realmente que Jesus abriu o céu sobre a tua vida e sobre a tua casa. Vivendo com o céu aberto em nossas casas. Mas Estevão, olha só, preste atenção em Atos 7,55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu. Preste atenção. Estevão, cheio do Espírito Santo, levanta os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Ele não viu qualquer coisa. Estevão, ele vê a glória de Deus. E ele vê o quê? Jesus em pé, à direita de Deus. Ele não só vê a glória de Deus, mas ele vê Jesus em pé, à direita de Deus. E disse: vejo o céu aberto. O que Estevão está dizendo, no momento que ele está sendo apedrejado, no momento que ele está entregando o Espírito dele para Deus, um homem que era cheio do Espírito Santo, ele vê os céus abertos, ele vê a glória de Deus, ele vê Jesus em pé, à direita de Deus. É isso que Estevão fez e falou: quando vivermos o céu aberto, a nossa atenção será totalmente para o alto, para a glória de Deus e Jesus Cristo. Quando nós estivermos vivendo e vendo os céus abertos sobre a nossa casa, céus abertos sobre a nossa família, eu quero dizer que você vai estar atentamente olhando para o alto, olhando para Deus. Por isso que o salmista diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Ele olha para o céu, ele busca ver os céus abertos sobre a vida dele, meus irmãos. Clame por Jesus, para que os céus se abram na tua casa nessa noite. Céus abertos sobre a tua casa. Céus abertos sobre a tua casa. Eu declaro essa palavra nessa noite, que os céus estão sendo abertos sobre a tua casa. Céu aberto. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Mais uma visão aqui em João 1,51. Então Jesus acrescentou: digo-lhes em verdade, vocês, ele está falando com Natanael aqui, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo
sobre o Filho do Homem. É para todos que são cheios do Espírito Santo, que buscam um relacionamento com o Pai. Céus abertos é para aquele que busca um relacionamento com o Pai. É para quem quer ser cheio do Espírito Santo. Para que os céus se abram, precisamos buscar o Espírito Santo de Deus na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, no nosso dia a dia. Precisamos buscar a intimidade com o Espírito Santo de Deus, para vermos e vivermos com os céus abertos sobre a nossa vida. Agora, movendo o céu. Tiago 5,18, orou outra vez, voltando para a vida de Elias, orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Não é só que não tinha a seca naquele momento, não é que a chuva não caía, não existia frutos. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, e isso disse em Tiago 5,17, agora Tiago 5,18 diz, outra vez, orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Depois daquela conversa com Acabe, ficou 3 anos e meio sem chover, e agora Elias libera a palavra, porque Deus falou, vai lá e diz para Acabe que vai voltar a chover. Manda preparar as carruagens porque vai chover. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, vá apresentar-se a Acabe, pois enviei chuva sobre a terra. O que ele está dizendo? Que depois de 3 anos e meio, Deus abriu os céus novamente e derramou do orvalho, Deus derramou da chuva. O que eu quero te dizer nessa noite é que Deus está dizendo, chega de céus fechados, eu quero liberar sobre a tua vida o orvalho do céu. Eu quero liberar sobre a tua vida as chuvas dos céus agora sobre a tua vida e sobre a tua casa. É isso que Deus está nos dizendo. E enviarei a chuva sobre essa casa e enviarei a chuva sobre a terra. 1 Reis 18:1. Resultado de homens que buscam ao Senhor, que confiam em Deus. Elias confiava no Senhor. Elias creu em todas as palavras do Senhor sobre a vida dele. E ele realmente viveu isso. E ele pôde liberar uma palavra de céus fechados. E agora ele vem e libera uma palavra de céus abertos sobre Israel. Libera essa palavra. Eu quero convidar você a liberar essa palavra de céus abertos sobre a tua família, sobre a tua casa nessa noite, movendo o céu. E agora eu queria entrar, senhas que destravam o céu. Aí você vai dizer assim, pastor, mas é 2 chaves. Tá bom, chaves que destravam o céu. Eu preferi senhas, porque eu não achei senhas, imagem de senhas. Eu achei imagem de chaves. Mas seja chave. Sejam senhas. Eu quero te ensinar como é que se destrava o céu nessa noite. É isso que eu quero te ensinar. Não importa se é com chave ou se é com senha. Vamos destravar o céu. Senhas que destravam o céu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 4:31b. Buscar se encher do Espírito Santo. Meus irmãos, você quer uma senha que destrava o céu? Quer uma chave que destrava o céu? Busque ser cheio do Espírito Santo de Deus na tua vida. Porque quanto mais cheio do Espírito Santo, mais parecido com Deus. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais nós nos tornamos parecidos com Jesus Cristo. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais nós nos afastamos do pecado. Mais nós nos afastamos da desobediência. Mais nós fugimos da aparência do mal. Quanto mais cheios do Espírito Santo, as senhas vão destravando o céu. É ser cheio do Espírito Santo. E eu quero te perguntar, você é alguém que é cheio do Espírito Santo? Você está cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo transborda em você, através dos teus pensamentos, através das tuas palavras, através dos teus atos. Você revela realmente que é um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus? Buscar se encher do Espírito Santo. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Segunda senha para destravar o céu. Depois que orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Então tem que ser cheio do Espírito Santo, mas sejam pessoas de oração. Você precisa ser um homem e uma mulher de oração. Você quer uma senha que destrava o céu? Então pega essa, meu irmão. Seja um homem cheio do Espírito Santo, mas seja um homem e uma mulher que seja um homem de oração, que busque a presença do Senhor a tempo e a fora de tempo, em todos os momentos. Orai sem cessar, como o próprio livro de Tiago 5 diz. Orai em todo tempo. Nós devemos ser homens e mulheres de oração. E você é um homem e uma mulher de oração? Você ora com a tua família, você ora pela tua família, você ora por você ora pelo Brasil, você ora pela IBBR, você ora pelos pastores, você ora pela conversão dos teus familiares, você ora pelo teu trabalho. Um homem e uma mulher que deseja destravar o céu, é um homem e uma mulher que, além de ser cheio do Espírito Santo, é um homem e uma mulher que ora, que busca
intensamente, busca a presença do Senhor. Eu queria dizer incansavelmente, busca a presença do Senhor. Homem de oração, mulher de oração, homem e mulher cheio do Espírito Santo de Deus, homem e mulher que são homens e mulheres de oração. Deus tem olhado do céu para dentro da tua casa e Ele tem encontrado esse homem que deseja ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ele tem encontrado uma mulher que quer ser cheia do Espírito Santo de Deus. Ele tem encontrado uma família que ora junto. Senhas que destravam o céu. Em terceiro lugar, outra senha que destrava o céu, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Viva uma vida de fé, crendo no poder de Deus. Meu irmão, você quer destravar o céu? Quer uma senha também que destrava o céu junto com um homem cheio do Espírito Santo, um homem de oração? Seja um homem e uma mulher de fé, que ousem mover em fé, que ousam se mover no sobrenatural de Deus, que ousem realmente viver de fé, e não por vista, não por aquilo que eu enxergo, mas por aquilo que eu sei quem é Deus e as promessas de Deus. Então eu sou um homem de fé. Se você não está vivendo isso, peça fé ao Senhor, clame para que o teu coração arda em fé, peça para Deus encher o teu coração de fé, para que você se torne esse homem, essa mulher que destrava o céu através da tua fé. Nós vemos vários textos na palavra, eu podia ter pegado outros tantos e tantos textos que falam sobre fé, que vão falar de momentos que Jesus fala, Jesus cura, olha, a tua fé te salvou. Nunca vi fé tão grande em toda Israel. Nós vemos realmente homens e mulheres que chamaram, que atraíram a presença de Jesus, porque eram homens e mulheres de fé. E eu te pergunto nessa noite, você é esse homem, você é essa mulher de fé? Senha que destrava o céu, um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, um homem e uma mulher de oração, um homem e uma mulher de fé, são homens e mulheres que têm a senha de acesso ao céu, para destravar o céu. Em quarto lugar, Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrificar, e a submissão é melhor do que gordura de carneiros. O que está dizendo aqui no texto de 1 Samuel? Obedecer ao Senhor Jesus é a melhor escolha, que é uma senha que destrava o céu, meus irmãos. Junto com tudo isso que eu já falei, a senha de obediência. Aprenda a obedecer ao Senhor. Aprenda a não murmurar, aprenda a não ficar questionando. Deus já falou uma vez, Deus já falou 2 vezes, Deus já falou 3 vezes, Deus já falou 4 vezes, Deus já mandou anjo, Deus já falou através da palavra, Deus já mandou o pastor, Deus já mandou o vizinho, Deus já mandou a tua mulher, Deus já mandou o teu filho. E você ainda fica perguntando: Deus não falou, não estou sentindo de Deus, pastor. Pare com isso, obedeça a palavra de Deus sobre a tua vida, que é uma das senhas para destravar o céu sobre a tua vida. Destrave o céu sobre a tua vida. Obedeça ao Senhor. Não seja incrédulo, não seja desobediente. Obedeça ao Senhor. Nós já lemos lá atrás, alguns minutos atrás, nós vimos as consequências de desobedecer a Deus. Céus fechados, céus de bronze, sobre o povo de Israel, sobre a nação e sobre as famílias. Se o céu está fechado sobre a nação, o céu vai estar fechado sobre a família. Céus abertos sobre a família, os céus abertos sobre as nossas casas, vai abrir o céu sobre o Brasil. É isso que nós temos que crer nesse tempo. Devemos orar pelos nossos governantes, pelo nosso presidente, para que o céu se abra sobre Brasília, para que pare a corrupção, aquele desvio. Monte de desvio de recursos. Nós precisamos orar pela nossa nação, para que sejam homens tementes a Deus, homens que obedeçam a Deus, não homens que desobedeçam a Deus, para que o céu se abra sobre a nossa nação e sobre a nossa família. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça a Deus. Pastor, mas é muito difícil, o que Deus está pedindo parece que não vai funcionar. Obedeça, se foi Deus que está mandando, se é Deus que está falando, obedeça. Obedeça a voz do Senhor, obedeça a palavra de Deus. Outra senha, quinto lugar, que destrava o céu. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava o mal.
Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Quer uma senha que destrava o céu, seja íntegro, seja justo, mas tema ao Senhor. Temer ao Senhor, obedecer ao Senhor, ser um homem de fé, ser um homem que ora, ser um homem cheio do Espírito Santo. Tema ao Senhor é uma senha que destrava o céu. Destrava o céu sobre a tua vida, destrava o céu sobre a tua casa, destrava o céu sobre a tua família, destrava o céu. Tema ao Senhor. O que nós temos visto são muitos homens, muitas mulheres, crianças, jovens, adolescentes, que não temem ao Senhor, que não praticam a justiça, que não são íntegros nos seus atos, não têm atos de justiça, que não evitam o mal, pelo contrário, caminham a passos largos para praticar o mal, são desonestos, não são íntegros, são homens realmente que precisam do encontro com Deus. Muitos desses homens governam essa nação, muitos desses homens governam as famílias, por isso que as famílias sofrem, por isso que os céus estão fechados sobre muitas famílias, porque os homens não temem a Deus. Eles acham que muitos homens são autossuficientes, acham que não precisam de Deus, não temem a Deus, não buscam a Deus, não oram em família, não jejuam pela sua família, não clamam pela sua família, e os céus permanecem fechados sobre a sua casa, sobre a sua família. Temer a Deus é o princípio da sabedoria, é uma das senhas que destrava o céu. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Aqui em Lucas 10, Jesus está resumindo todos os 10 mandamentos. Jesus pega os 10 mandamentos e diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, que é uma senha para destravar o céu. Ame ao Senhor de todo o teu coração, ame ao Senhor com toda a intensidade, ame o Senhor com tudo que está dentro do teu coração, ame ao Senhor. Não abra mão, não vire as costas para o Senhor, não fique chateado, não fique bicudo, seja a palavra que você quer falar, como muitas vezes a gente fica com as nossas esposas, dormimos em X porque estamos bicudos. Deus não é assim. Deus, ele não quer ficar chateado e ele não fica chateado com você. Deus, ele é um Deus justo, Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus que é Pai, Deus é um Deus que espera por você. Deus só quer ser amado, adorado, glorificado, exaltado. Foi para isso que Deus te criou, foi para isso que Deus me criou, foi para isso que nós nos reunimos, para cultuar e adorar o Senhor. Então, ame o Senhor acima de tudo, ame a Deus acima de tudo e de todos. Você precisa amar o Senhor acima de tudo e acima de todos. Deus é a razão da tua existência, tem que ser Deus. O amor a Deus tem que ser maior do que todos os outros amores. Você tem que amar mais a Deus do que ama a tua esposa. Você tem que amar mais a Deus do que os teus filhos. Você tem que amar a Deus acima de tudo e acima de todas as outras pessoas. Você, filho, tem que amar a Deus acima do que você ama os teus pais. Sim, quem está falando isso, pastor, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, sim, que está falando. É Deus que estabeleceu isso, não são os pastores. Está aqui na palavra, está ali no versículo de Lucas 10, 27. Devemos amar o Senhor acima de tudo e de todos, para destravarmos o céu, senhas que têm destravado o céu e que vão destravar o céu. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite, ou medita dia e noite. Salmo 1, verso 2, meditar, buscar conselhos na palavra de Deus. Quer destravar o céu? Que é uma das senhas que destrava o céu sobre a tua vida? Medite na palavra do Senhor. Quando, pastor? Dia e noite, noite e dia, dia e noite e dia, seja como for, medite na palavra de Deus em todos os momentos da sua vida. Meditar é buscar os conselhos de Deus para a tua vida, é buscar os conselhos de Deus para as decisões que você vai tomar, para as decisões que a tua família vai tomar. É assim que um homem de Deus se comporta, é assim que um homem cheio do Espírito Santo de Deus se porta diante da palavra. Ele medita, ele busca o conselho dele na palavra do Senhor, que é a verdade. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3,13. Perdoar as pessoas que nos ofendem e nos ferem. Quer destravar o céu? Quer mais uma senha que destrava o céu?
perdoar as pessoas que te feriram, as pessoas que te aprisionaram, as pessoas que te machucaram, as pessoas que te ofenderam. Você precisa perdoar essas pessoas, porque daí nós vamos estar destravando aquele céu fechado, aquele céu de bronze que estava sobre a tua vida, que estava sobre a tua família. Jesus, ele já abriu os céus, mas os céus muitas vezes continuam fechados, continuam de bronze, mesmo Jesus já abrindo o caminho para o céu. Por quê? Porque nós não destravamos com as senhas que foram dadas para nós. Aonde estão essas senhas, pastor? Essas senhas estão aqui, todas elas estão aqui, na palavra de Deus, senhas que destravam o céu sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Então você precisa perdoar, você precisa meditar na palavra de Deus, você precisa ser um homem que busca a Deus, que se coloque na brecha, que realmente possa mover o céu em favor da tua vida e da tua família, movendo o céu ao teu favor. Vamos mover o céu? Vamos mover o céu ao nosso favor? Pessoas que movem o céu são pessoas que, em primeiro lugar, são pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Pessoas que movem o céu são homens e mulheres de oração. Pessoas que movem o céu são pessoas de fé. Pessoas que não duvidam, pessoas que não vacilam, pessoas que movem o céu, que têm as senhas que movem o céu, são pessoas que obedecem a Deus. Pessoas que movem o céu são pessoas que realmente temem a Deus, pessoas que amam a Deus, pessoas que meditam na palavra do Senhor, pessoas que perdoam e são perdoadas por Deus e perdoam as pessoas que as ofenderam. Porque Jesus, ele já liberou o céu sobre a nossa vida. Jesus já abriu o céu, Jesus já abriu o caminho que nos conduz para o céu, e Ele quer que esse céu seja manifestado na nossa casa e na nossa família. E eu queria convidar você a orar nesse sentido com a tua família. Vamos clamar nesse momento, vamos clamar pela visitação de Deus, vamos clamar pelos céus abertos sobre a nossa vida e sobre a nossa história, sobre a nossa família, sobre tudo que temos e tudo que somos. Feche teus olhos, abrace as pessoas que estão ao teu lado e clame ao Senhor agora, nesse instante. Busque o Senhor. Senhor Jesus, nós estamos mais uma vez diante do Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te exaltamos, nós te bendizemos, te agradecemos, ó Deus, por essa palavra, Deus, que veio ao encontro dos nossos corações. Que essa palavra encontre nas nossas casas agora, e todo o céu fechado, todo o céu de bronze que estava sobre a nossa casa, sobre a nossa família, cesse agora em nome de Jesus, que seja dissipado. Céus fechados estão sendo dissipados agora na casa dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. E os céus abertos do Senhor estão sendo agora vivenciados por cada vida, por cada família agora, em nome de Jesus. Estão vendo os céus se abrindo sobre eles, em nome de Jesus. Abra os céus, Deus, para que os teus filhos tenham resposta, mas que eles desejam ser homens cheios do teu Espírito Santo, homens de oração, homens de fé, homens que obedecem ao Senhor, famílias que te buscam, famílias que te temem, famílias que buscam a tua palavra, que meditam na tua palavra, famílias, ó Pai, que obedecem ao Senhor, e famílias, ó Pai, que temem ao Senhor, e famílias que te amam, e famílias que perdoam aqueles que ofenderam, Pai, em nome de Jesus, para que os céus possam estar abertos sobre as casas, em nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo que estava fechando os céus, seja o pecado, seja a desobediência, seja a dureza de coração, seja a incredulidade, seja a dor, seja o sofrimento, seja a mentira, seja o que for, em nome de Jesus, sai agora, que seja dissipado esse céu de bronze sobre a casa dos teus filhos, e que se abra um céu, Pai, sobre a casa e sobre a história dos teus filhos, Pai. Eu abençoo essas casas, eu abençoo essas famílias, Pai. Em nome de Jesus nós liberamos e declaramos aqui desse altar céus abertos sobre as famílias, céus abertos sobre Curitiba, céus abertos sobre o Paraná, céus abertos sobre o Brasil, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe e que você possa realmente vivenciar os céus abertos sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre a tua história, em nome de Jesus. Amém, amém. Busque a face, busque ser cheio do Espírito Santo, ore, jejue, se afaste do mal, fuja do mal, obedeça a Deus, tema a Deus, que você vai estar destravando o céu sobre a tua vida e sobre a tua casa. Amém. Que você possa viver céus abertos do Senhor para você. Amém.